Fala pessoal, inscritos e não inscritos, mais uma vez aqui neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e que o Altíssimo esteja com cada um de vocês. Irmãos, hoje eu quero trazer um conteúdo, mais uma vez, como sempre, com o máximo de transparência, com o máximo de coerência, lucidez e lógica, tá? Para você que não fica aprisionado em doutrinas, em dogmas, ensinamentos humanos de homem, mas aprende a caminhar com as próprias pernas, discernindo, analisando, retendo, estudando. Esse vídeo vai ter uma gama de boas informações para você agregar, tá? Eu conto já de imediato com a sua participação. O seu like é muito importante, a sua participação, para desenvolvimento do canal. Então hoje eu quero trazer a questão que para muitos, que nunca ouviram falar disso, nunca analisaram, talvez seja impactado. Aqui eu trago a imagem de um teclado, de um computador, Tem aí o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, que é copiar, depois colar, Plageia. Por que eu trouxe essa questão aqui? Vamos ver, tá, dentro desse vídeo, várias histórias dentro da Bíblia que foram copiadas pelo Concílio de Nicéia. Por isso que 17 e 18 de Apocalipse, a mãe da Bíblia, que é a Igreja Romana, recebe o título de grande meretriz, grande prostituta. Tá lá em 17 e 18 de Apocalipse. Por quê? Porque ela plagiou outras crenças sumérias, mesopotâmias, tá? Do Egito, crenças mais antigas, seus ídolos, as suas histórias, os seus contos, e simplesmente colou o Ctrl+C, Ctrl+V dentro das páginas da Bíblia. Quando não se fala de cópia, se fala então de sincretismo. O que é sincretismo, irmão Luiz Paulo? É simplesmente a atualização das mesmas crenças, dos mesmos deuses, tá? Quero trazer aqui já de início a famosa história do personagem que todos os pregadores gostam de pregar, evangélicos gostam de manifestar, que é a história de Jó. Todo mundo já ouviu falar da história de Jó, Um homem temente, fiel, rico, inteligente, cheio do temor. E o que aconteceu na história? Preciso desenhar um pouco porque tem gente que não ouviu falar. Pessoas que vão acessar esse vídeo provavelmente nunca leram a Bíblia, algumas não acompanharam religião, mas já ouviram alguns detalhes sobre esse personagem. Então Jó, como ele era fiel, houve uma história que quando ele foi orar, foi interceder, o diabo, Satã, Ra-Satã, se apresentou ali diante do Altíssimo e disse: se tocar na carne desse homem que é justo, ele vai te negar. Ele só te serve, ele só é fiel, ele só é justo porque você dá tudo para ele. Essa é a história aí resumida. Jó ficou coberto de feridas, sofreu, e no final da história, além de ter perdido seus filhos, perdido a sua fazenda, perdido a saúde, os amigos, ele teve restituído tudo dobrado por permanecer fiel. Bom, essa é a história de Jó, tá? Tá aí o livro de Jó, que todos conhecem, os evangélicos principalmente, os cristãos. Mas se eu te falar que isso é um plágio e uma cópia de um conto desse aqui que é o verdadeiro Jó. No povo sumério, o que é sumério, Luiz Paulo? São as primeiras civilizações da Terra. São crenças mais antigas do que a existência da própria Bíblia. Então por isso que eu falo que a Bíblia, criada por 318 papas, no monge, do Concílio de Nicéia, eles adaptaram, sincretizaram, tá, os contos de outras crenças dentro da própria Bíblia. Esse é o verdadeiro Jó, antes do próprio Jó narrado pela Bíblia, tá? Aqui escritas arcadianas, tá? Era dessa forma que se escrevia. São tábuas, são registros, são documentos, para quem fala, não tem documento, não tem prova, tá? E o que o Wikipédia fala? Conhecido como
Ludilu Bel Nemek, eu louvarei o Senhor da sabedoria. Também conhecido em inglês como o poema do sofredor justo. Olha lá, sofredor justo. É um poema mesopotâmico, como eu falei, escrito em arcadiano. Se preocupa com o problema do sofrimento de um justo, de um homem aflito, chamado Subsi Mansara Sakan. O autor está atormentado, mas não sabe por quê. Ele tem sido fiel em todos os seus deveres para com os deuses. Então, a história de um homem que sofreu, que passou por tormenta. Jó não é novidade. Jó simplesmente é um mito. Se você pegar parte do que eu falo e realizar sua própria pesquisa, você vai ver que a história ensinada pelos templos, pregado pelos pastores, pelas sinagogas, mal sabem que estão pregando mentira. Mito é o quê? Mentira. Então, como diz que no céu não entra mentira, todos que amam e cometem a mentira, sendo que eles não buscam, ficam presos na Septuaginta, presos na Vulgata Latina, da Bíblia de João Ferreira de Almeida, que inclusive é um padre. Eles condenam os papas, condenam os padres e absorve 100% do livro criado por mão de padres, que inclusive matou milhares na Inquisição. Vamos para o próximo. Noé. Ah, não, Noé tem que ser verdadeiro, é narrado no livro de Enoque, né? Bom, já trouxe vídeos aqui no canal. A questão que existiu diversos contos sobre o mesmo dilúvio, uma espécie de apocalipse. Então, na verdade, em diversas crenças, em diversos países, tá? Em diversas crenças diferentes, tem a mesma versão do Noé. E o mais conhecido antes da própria Bíblia é chamado, tá? A história Gilgamesh Pompeia, que é esse personagem aqui. Ele seria o Noé antes do Noé. Tá vendo? Pode pesquisar. Você vai ver que não é mentira aqui que eu tô inventando. Epompeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh, tá? É um poema épico da Mesopotâmia. É um povo sumério, as primeiras civilizações. Inclusive a imagem do leão, né? Que eu já trouxe vídeo no canal. Os antigos, lá do Egito, das pirâmides, tinham o leão como símbolo, né? De rei, reinado. Uma das primícias obras conhecida como da literatura mundial, acredita-se que a sua origem sejam diversas lendas e poemas sumérios sobre a mitologia do deus herói Gilgamesh. Então tá aqui, ó, tá? A história da arca, do dilúvio, veio desse conto aqui, tá? Epompeia de Gilgamesh. Vocês podem pesquisar por si próprio. Próximo plágio da própria Bíblia, o Moisés do Mar Vermelho. Ele é plágio de um ser chamado Sargão. Podem pesquisar vocês mesmos, tá? Eu tô dando todo o conteúdo mastigado para vocês aqui, tá, pessoal? Então pega a parte daquilo que eu falo e analise, busque e pesquisa. Quem é o Sargão, tá? O Sargão, também conhecido como Sargão o Grande, tá? O verdadeiro rei, ou o rei, é legítimo. Foi um rei arcádio, fundador da dinastia arcadiana. Sargão reinou por 56 anos no Egito, né? Então não vou dar todo o spoiler, tá? Esse foi o rei do Egito. Na verdade, a Bíblia plagiou o conto e o chamou de Moisés, né? Certo, pessoal? Moisés é cópia de Sargão, ok? Inclusive, os 10 mandamentos, a tábua, as leis, né? Além de Moisés falar com um demiurgo, com um dragão, que eu já trouxe aqui a questão do Jeová, né? Um arconde. As suas leis, os seus mandamentos, era cópia do livro dos mortos. Um livro que havia no Egito. E olha só, ele foi criado no meio dos faraós,
cresceu com os faraós, então com certeza ele teve acesso a esse livro, tá, dos mortos, que tinham mandamentos. E quais eram os mandamentos? Peguei uma página aqui, ó, os 10 mandamentos que foram plagiados do livro dos mortos. Então tá escrito aqui, ó. Então tá aqui, tá toda a sequência. Eu não agi com violência, eu não matei os seres humanos, eu não roubei oferendas, eu não causei destruição, eu não empilhei prosperidade divina do templo, eu não cometi falsidade, eu não amaldiçoei. Não vou ler inteiro porque que são muita coisa, são 42, certo? Olha só que interessante. Daqui que saiu os 10 mandamentos, onde Moisés teve contato. Vamos entrar na questão agora do Jardim do Éden, o fruto proibido da árvore proibida, né, dentre o bem e o mal, que na verdade nunca foi uma maçã. Já trouxe aqui vídeo explicando que é a cópia do mito da caixa de Pandora. O mesmo conto narrado da árvore do fruto proibido, que não era para tocar, mas ela estava ali guardando um segredo. É a mesma questão do histórico, da história da caixa de Pandora da mitologia, tá? Então tá aqui um pedaço, a caixa de Pandora. Mitologia grega, peça central do mito de Pandora, a primeira mulher criada por Zeus. Que na verdade Zeus aqui é representado Deus na Bíblia, e a primeira mulher chamada de Eva. Certo, pessoal? Não vou ler inteiro, mas é a mesma narrativa. A história de Sansão, que já foi citado aqui no canal, né? Inclusive entra em contradição, já que vocês acreditam que é o mesmo Deus que mandou os 10 mandamentos, não matarás, e o mesmo Deus devolve a força para Sansão e ele mata mais homens na sua morte do que na sua vida. Ele já era, né, homicida de matar pessoas em vida, já quebrando a contradição aí dos 10 mandamentos. Certo, pessoal? E na verdade ele se exibia a sua força, né? Ele demonstrava que era diferenciado e não podia cortar a ponta dos cabelos, e a narrativa da Bíblia, Dalila o convenceu de cortar as pontas, e ele depois logo veio a perder a visão, né? Cegaram os olhos dele, zombava dele. Na verdade é um plágio de Hércules, tá? A história de Hércules, que era um homem que exibia suas forças, né? Matava e rasgava leão com seus punhos ao meio, é a história de Sansão. Você sabia disso? Deixa nos comentários, certo? Interessante isso aqui, hein? Tudo isso que eu falei, ou simplesmente é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? O plágio, a cópia das histórias, ou simplesmente sincretismo, tá? É a mistura, é adaptar, certo? O cristianismo já é uma cópia do judaísmo, e o judaísmo já é uma cópia do zoroatrismo. Essa é a primeira parte do vídeo, e eu quero trazer a segunda parte para vocês acompanhar mais mitos, histórias, lendas que foram copiadas de antigas crenças. Por isso, a grande prostituta recebe o nome, tá, de grande prostituta, de grande meretriz. Deixa seu like, até o próximo vídeo, valeu, fui.